Obrigado pelo convite aí e vamos com tudo. Falou muito bem sobre o tema, exatamente isso. Eu quis trazer uma visão mais estratégica ali, talvez, então para unir marketing, vendas e também CS. Então acho que vai ser um papo super legal. Massa, massa. Lube, antes da gente começar, conta para o pessoal aí um pouquinho do que a Leadster faz, ou caso você tenha um slide preparado para isso também, pode deixar para um segundo momento. Fique à vontade. Fechado. Cara, basicamente a Leadster é uma plataforma de marketing conversacional. Então, na prática, a gente aplica chatbots dentro do site para aumentar a geração de leads. Então, nossos chatbots substituem formulário de contato e botão do WhatsApp para aumentar o volume de leads qualificados que o marketing gera para o time de vendas. Então, a gente consegue abordar os visitantes de forma personalizada, qualificar eles durante a conversa, integrar com o HubSpot, RD e outros sistemas de vendas. Então, basicamente, o que a gente faz é trazer mais resultados das ações de marketing para que eles transformem em leads para o time de vendas. Eu queria só acrescentar um ponto aqui rápido, que é a gente, quem está no mercado trabalhando com marketing e vendas, especialmente nos últimos 2 anos, mas principalmente no último ano, ouviu falar muito sobre marketing conversacional, sobre chat commerce, né, muito impulsionado pelo chat GPT e algumas outras tecnologias que estão surgindo. Mas a primeira empresa que eu ouvi falar sobre isso foi a Leadster, que nem chamava Leadster na época, então é uma empresa que tem um know-how muito, muito, muito incrível na área, né? Before it was cool. Então, recomendo fortemente que deem uma olhadinha no trabalho deles aí. Mas, bom, Lube, sem mais delongas aqui, eu vou pedir para você ligar o compartilhamento da sua tela aqui para eu poder jogar ela dentro da nossa transmissão no StreamYard. E aí eu já libero o palco aqui para que você possa começar o seu talk, beleza? Então, gente, passo a palavra para o Lube, lembrando que a gente tem 30 minutinhos aqui, mais ou menos. Na sequência, teremos espaço para mais algumas dúvidas. Sintam-se à vontade para perguntar ao longo da transmissão ou deixem para o final, que depois eu faço o apanhadão. Beleza? Lube, à vontade, a palavra está contigo, meu cara. Fechado. Beleza, vamos lá. Então, preparei aqui como o Eduardo mesmo comentou. Basicamente, a apresentação está bem focada nos resultados da união entre essas três áreas, marketing, vendas e CS. Aqui já me apresentei, né? Então, basicamente, sou o CMO e cofundador da Leadster, já passou por esse ponto. Indo direto para o conteúdo, primeiro eu coloquei até essa imagem aqui, que representa um pouco qual era a minha visão sobre esse tema, marketing, vendas e CS. Então, desde quando eu comecei a estudar marketing, eu sempre ouvia falar, cara, é muito importante alinhar marketing, vendas, CS também, ter toda a empresa alinhada, mas eu sempre senti falta de ser algo mais prático, sabe? Então, era muita teoria, algo muito distante da realidade e que eu não conseguia ver realmente quais os resultados reais que esse alinhamento e como ele era feito na prática. Então, eu sentia muita falta e até era algo que até me distanciava um pouco desse tema. Mas durante esse ano a gente teve muita evolução aqui interna na Leadster que eu acho que é interessante compartilhar com vocês aqui. E o que eu vejo na prática, nas empresas, e até não descarto a Leadster dessa, é um desalinhamento entre áreas. Então eu vejo que marketing, vendas e CS estão mais para esse cenário aqui do que realmente um alinhamento. Então eu vejo cada área puxando, né, até como o talk anterior comentou, cada área puxando a sardinha para o seu lado. Então, marketing puxando muito para a meta de geração de leads, ou seja, marketing precisa entregar esse grande volume de leads, time de vendas cobrando marketing para essa qualidade de leads, ou seja, time de vendas quer leads prontos para comprar, quer leads com deals grandes para que eles batam a meta de vendas, e CS também nesse cabo de guerra aqui, puxando e tentando motivar a marketing e vendas para que eles vendam para os melhores clientes, para os clientes que não dão churn, para o ICP, né? Então eu vejo que esse desalinhamento é algo que ocorre na prática, e esse mundo ideal de que marketing, vendas e CS está sempre 100% alinhado, todos os processos definidos, e que uma empresa só vende para o melhor cliente possível, ou seja, cara, só vamos vender para o ICP, que é aquele cliente gigante ou com as características perfeitas, eu vejo que esse cenário, na prática, ele não existe muito. Então, eu vejo que é bem distante do que ocorre na prática nas empresas, mas, ao mesmo tempo, não é para a gente também crescer a qualquer custo e vender para qualquer tipo de cliente e aceitar esse cenário, né, desalinhado aqui. Então, basicamente, é nesses pontos que eu queria trazer primeiro, e essa é a minha visão geral. E aí vem a grande pergunta, né? Como que a gente faz para gerar mais resultado? O que a gente pode fazer? Porque
a gente não quer alinhar marketing, vendas e CS só porque é algo bom, né? Algo que está na teoria e vai ser algo legal. A gente quer alinhar as 3 áreas para a gente ter mais resultado, gerar mais receita, bater nossas metas de crescimento. Então é muito sobre isso que a gente estava trabalhando aqui na Litzer, né? E decidiu, primeiro de tudo, fazer uma análise de base. Ou seja, antes de a gente pensar em novas estratégias, pensar em o que a gente pode fazer de novo, vamos olhar para dentro da Litzer, olhar para a nossa base de clientes e ver o que a gente está acertando, né? E aí partiu para a primeira dúvida, né? Quem são nossos melhores clientes? Então, aqui eu vou trazer uma série de análises, e até eu ocultei algumas informações sensíveis ali, por confidencialidade mesmo, mas até uma provocação que eu queria fazer para quem está nos assistindo aqui: há quanto tempo, né, a gente não pega e faz uma análise completa da nossa base interna, dos melhores clientes, ou seja, entender quais clientes têm o menor churn, quais clientes têm o maior MRR, quais clientes têm o maior LTV, quais são os segmentos que mais trazem receita para a minha empresa, ou quais são os cargos das pessoas que estão comprando e estão dentro dessas empresas, estão assinando o nosso serviço ou produto. Quais são os tipos de produtos que mais trazem receita. Então, analisar internamente o que está dando certo é uma receita do sucesso para você conseguir aumentar isso e potencializar isso. Então, foi isso que exatamente a gente começou a fazer aqui na Litzer. E aí eu já informo aqui que foi algo muito trabalhoso e muito manual. É até algo que eu vejo que a gente às vezes fica meio viciado em ser tudo automatizado, tudo por ferramenta e tal, e acaba não querendo sujar as mãos e, cara, fazer uma análise totalmente manual, que não está no sistema, com dados que estão desatualizados. Então a gente teve que passar por tudo isso para realmente ter uma visão e readequar toda a nossa base. Então não foi algo simples. Então mapear todos os nossos clientes, o ticket médio que eles possuem, a data que eles compraram a nossa ferramenta, o plano que eles estão, o segmento, a gente teve que arrumar todos os segmentos também manualmente, tudo isso para higienizar a nossa base e ter um panorama melhor ali sobre cada um dos clientes. Além disso, também outras análises que a gente fez foi adequar todos os planos, ou seja, a Litzer vende para vários segmentos, então educacional, imóveis, indústria, então a gente teve que dividir todos eles e juntar também no plano, ou seja, a Litzer aqui internamente, a gente trabalha com plano de volume de acessos, então foi dessa forma que a gente fez, segmento educacional e mais o plano, que seria o tipo de produto ou serviço que ele contratou. Então também fazer toda essa divisão aqui, com a taxa de churn por cada plano, que a gente não tinha também, o LTV por cada plano e segmento, quantidade de empresas que tem nesse segmento, o MRR gerado por essas empresas, quanto elas representam aqui do faturamento geral da empresa, quantas logos essas empresas representam, e um score que a gente criou no final também. Esse score nada mais é do que a gente pegar os clientes que têm uma menor taxa de churn e um alto LTV. Então, se ele possui um baixo churn e um maior LTV, o score dele vai ser mais alto. Então, dessa forma, a gente conseguia perceber quais são os melhores tipos de clientes dentro dessa base aqui. Então, com isso, a gente teve o score aqui e a gente foi organizando, higienizando toda essa base. Tudo isso para a gente chegar nesse resultado final aqui. Ou seja, ao invés de a gente ter uma análise genérica da nossa base de clientes, a gente dividir ela em 6 principais segmentos, que a gente está chamando de tiers aqui. Ou seja, a gente tem o perfil A, perfil B, C, D e E, onde o perfil A é o nosso melhor tipo de cliente, porque ele possui o maior score, onde o perfil E recebe o menor score. E aqui, o interessante é a gente começar a analisar os dados de forma segmentada. Então, a gente vê aqui que o perfil a gente tem um churn de 1% e um LTV de 165 mil. Onde o perfil E, a gente tem um churn de 5% e um LTV de 11 mil. Então, a diferença é gritante entre os grupos de clientes que estão no perfil A até o perfil E. E é assim que a gente começou a ter mais insights sobre quem são os melhores clientes. E agora a gente consegue ter mapeado entre esses 6 perfis quais são os melhores clientes aqui, qual é o ticket médio, qual o número de cancelamentos e o MR total também que eles possuem. Então, isso deu uma visão bem clara para a gente da onde a gente deve focar e quais são os clientes a gente deve atrair, né? Então, esse foi uma das primeiras análises que a gente teve. E aqui dá para ver claramente aquilo que eu mostrei ali, né? Então, perfil A, B, C, D e E. E aqui a gente consegue ver essa clara, né, distorção aqui dos dados, a diferença, né? Quanto mais para o fundo a gente chega, para o perfil E, maior a nossa taxa de churn, que seria os cancelamentos, né?
E o LTV que a gente mostra aqui é o quanto esse cliente entrega de receita para a empresa, desde o momento que ele assina até o momento que ele cancela, né? Então aqui a gente consegue ver que esse cliente ele gera para a empresa apenas R$ 5.000, enquanto o perfil A 57 mil. Então isso dá um norte muito grande a partir dessas informações que CS trouxe para marketing e vendas focarem nesses perfis A e B. Então esse seria o nosso grande foco aqui. Então beleza, agora que a gente tem os perfis mapeados, né, o que a gente deve fazer com eles? Basicamente aumentar o nosso volume. Então a gente sabe que o perfil A e o perfil B é o nosso melhor tipo de cliente e a gente tem que entender e fazer algumas análises adicionais para entender melhor, né? Qual que é o volume que a gente está trazendo hoje desses clientes A e B, por quais canais eles nos conhecem, quais os cargos que as personas contratam, né? Ou seja, eu vendo para uma empresa de uma imobiliária, qual que é o cargo da pessoa que está contratando? É o dono, é o analista, é o diretor? Então a gente entender melhor isso. Quais necessidades as empresas possuem, ou seja, desses melhores perfis de clientes A e B aqui, quais necessidades eles possuem? Será que não muda nada para esse perfil D e E aqui, para a gente entender melhor essas diferenças? E as objeções. Então, como são empresas totalmente diferentes uma das outras, com necessidades diferentes, provavelmente eles têm outras objeções também, então para a gente conseguir mapear todas elas. E aqui a gente tem uma análise interessante, que seria a do cargo que eu comentei. Então, a gente entender, agora que a gente sabe que o nosso melhor perfil de cliente é o A e B, a gente entender qual é o cargo da pessoa que está contratando. Aqui no caso, né, a gente colocou a agência como um cargo, para a gente faz sentido. Então, a gente vê que a agência, por exemplo, trouxe 4 clientes do perfil B. Analista de marketing, a gente pode pensar, pô, analista de marketing talvez é um cargo menor, então não tenha tanta importância. Mas a gente viu que ele trouxe 3 clientes do perfil A. E às vezes a gente olha aqui o dono sócio proprietário, por exemplo. A gente trouxe 8 vendas desse perfil, mas 6 vendas eram do perfil E. Ou seja, o analista de marketing, que era algo contraintuitivo para a gente pensar, é muito mais efetivo que o dono sócio proprietário, que trouxe um alto volume de empresas, mas todas do perfil E. Então, isso é uma outra análise que a gente começou a entender com essa divisão, é que muitas vezes o volume engana. Então, a gente vê, cara, antes a gente se perguntava aqui na Nitzer, pô, imobiliária é um segmento bom ou ruim? A gente ficava, pô, a princípio é bom, porque a gente traz muita imobiliária, mas pode ser que a imobiliária esteja toda nesse perfil E. Então, às vezes, quando a gente não faz uma análise muito a fundo sobre os perfis de clientes que a gente vende, a gente pode se enganar pelo volume. Então, pô, dono sócio proprietário, pô, é muito bom, a gente vende muito, mas todos do perfil E, que é um perfil que cancela muito e também traz pouco LTV ali para a Litzer, né? Então, é uma das análises que a gente pode trazer. Contas versus faturamento por tier. Então, essa é uma outra análise que a gente faz também. Então, tendo o tier mapeado, a gente vê, pô, quantas contas a gente trouxe do tier A? 12%. E você percebe que o faturamento que essas 12% de contas trouxeram é de 21%. Então, você vê como esse perfil A, ele tem um número menor de contas, mas o tanto que ele representa em faturamento é algo bem alto. Enquanto o perfil E, igual comentei ali daquele exemplo de imobiliárias, por exemplo, pô, a gente está vendendo muito para imobiliárias, mas na verdade o faturamento delas aqui pode ser planos bem mais baixos, né? Então é importante a gente conseguir analisar também por faturamento. E uma das que a gente mais está se aprofundando, porque é a minha área que é do marketing, né, é canal de origem. Ou seja, pô, eu trouxe, a gente tem todas as vendas do mês e a gente vai analisando por canal. Agora a gente analisa qual foi o canal que trouxe contas do perfil A. Então, pô, a gente vê aqui que o Direct trouxe 4 contas do perfil A, que foi o nosso canal orgânico. Se a gente for analisar o LinkedIn, por exemplo, ele trouxe 3 vendas, mas foram uma do perfil A e outra, uma do perfil A e outra do perfil B, e só uma do perfil E. Então é um canal que está saudável. Já o Facebook, ele trouxe 5 vendas, 3 mais 2, porém 3 foram do perfil E. Então, se a gente faz uma análise muito fria, a gente fala, cara, o Facebook vendeu 5, o LinkedIn vendeu 3. O LinkedIn está pior, mas as 2 do LinkedIn foram aqui, né? Então, pode ser que o canal do LinkedIn se faça muito mais sentido que o do Facebook por essa análise. Então, um pouco disso que a gente também está analisando. Teve uma pergunta aqui do Rafael. Vocês analisam o CAC para cada perfil? Se sim, o perfil A é muito diferente do perfil E? Hoje a gente não consegue analisar o CAC do perfil por perfil, porque a nossa operação é PLG e é inbound.
Então, todo investimento que eu faço em mídia paga, em SEO, ela vai para atrair todos esses perfis. Claro que a gente mira no A e B, mas todo o investimento está indo para todos. Então, eu não consigo dividir qual é o meu CAC só para esse perfil A, porque não existe um investimento alocado só para ele. Então, acontece que, no fim das contas, o meu CAC é um só, mas acontece que o meu CAC se paga muito mais rápido para o A, porque ele traz muito mais faturamento e o LTV é muito maior. Então, basicamente, hoje a gente não consegue ter um CAC para cada um, mas quando a gente faz as métricas ali de CAC payback e CAC por LTV, a gente consegue analisar que o A e o B tem bem mais, trazem bem mais resultado. Não sei se eu respondi, se não, pode mandar ali, Rafael. Beleza? E aqui, a partir disso, a gente vai para uma parte legal também, aqui já para o meio da apresentação. Uma análise de vendas que eu trago aqui é essa questão de analisar por mês. Então, a gente tem aqui MRR vendido, mês 1, mês 2. Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual foi o nosso melhor mês de vendas? Claramente foi o mês 1, né? Então, a gente vendeu 39.838 contra 33 mil. Então, claramente, o mês 1 foi o nosso melhor mês de venda, não tem como discutir isso. Mas aí, se eu perguntar para vocês, qual foi o mês que a gente mais gerou resultado? Aí a pergunta muda um pouco, porque vendas é uma coisa, resultado pode ser outra para a empresa, né? Então, aqui que tem algo legal que a gente está fazendo também, que é calcular o LTV previsto. Ou seja, como a gente conseguiu mapear cada perfil de clientes nosso entre 6 categorias, quando a gente faz uma venda aqui, a gente consegue entender qual será o LTV previsto para esse tipo de cliente. Então, por exemplo, voltando para o exemplo da imobiliária. A imobiliária contratou a Leadser. Quando ela contratou, eu sei o segmento dela e sei o plano que ela está. Então, eu sei que ela vai estar no perfil A ou se ela vai estar no perfil E. Então, imobiliária perfil E. Outra conta, a gente vendeu para uma construtora, é perfil B. Então, como a gente já mapeou tudo isso, a gente consegue, quando a gente fecha o mês, então fechamos o mês de setembro aqui, a gente já consegue fazer uma previsão de o quanto isso vai gerar para a gente. E aí é algo legal que a gente encontrou também com conhecimento vindo lá de CS e aplicando para as análises de venda aqui. Nesse mês aqui, no mês 1, que a gente vendeu 39 mil, o LTV previsto era de 741 mil. Já no mês que a gente vendeu 33 mil, o LTV previsto era de 2 milhões e 200. E por que isso, né? Basicamente porque a gente vendeu menos para o perfil A e B aqui no mês 1 e já no outro mês ao contrário, né? Então nesse mês a gente vendeu 12% do nosso MRR foi para perfil A e B e 88% do perfil C até o E. Já nesse mês aqui, 29% A e B e 71% C até E. Então aí que está a diferença de a gente conseguir realmente vender para os clientes que realmente trazem mais resultado, né? Então se a gente for olhar agora, né, qual mês a gente gerou mais resultado, foi o mês 2 aqui, que a gente conseguiu gerar muito mais receita, porque esses clientes eles vão ter uma taxa de churn muito menor que os clientes C e também porque eles ficam mais tempo com a Leadser, eles muitas vezes eles fazem um upsell, ou seja, eles vão comprando aumentando o plano ou comprando outros produtos internamente. Então, essa análise foi muito importante para a gente conseguir entender tudo isso e saber aonde focar ali, né? E essa é um pouco daqui da diferença, né? De isso aqui é o que a gente tinha, né? Claro, os dados aqui, como eu comentei, estão alterados, né? Mas basicamente o que a gente tinha aqui, ou seja, a gente tem 1.000 clientes, a gente teve tantos cancelamentos, nosso churn é esse, nosso MR churn é esse, o LTV é esse, o ticket médio é esse. Isso aqui é legal, é uma informação legal, mas isso aqui não me traz muito insight, sabe? Então, para a gente fazer análises e tomar decisões complexas, a gente tem que fazer uma análise mais segmentada, ou seja, a gente não pode fazer uma análise genérica, porque com isso aqui, eu até consigo prever o LTV, mas seria totalmente um chute ao acaso, né? Porque eu estou pegando a média de todo mundo, então se um mês eu vendi só para imobiliária e outro mês eu vendi só para B2B, vai ser meio que a mesma coisa, né? Porque eu estou pegando a média. Agora, quando a gente consegue dividir a nossa base e entender qual é o perfil de cada cliente, segmentar cada um deles, aí que a gente consegue tirar mais insights e realmente conseguir ter uma análise mais específica, assim, igual essa aqui, entender a diferença de cada mês também. E aqui eu trouxe muito exemplo, né, de uma operação SaaS, ou seja, a gente traz churn, a gente traz MRR, que é receita recorrente mensal, taxa de cancelamentos.
Aí, para o negócio de vocês, talvez não seja SaaS, não seja, né, software. Então, o ideal aqui, a ideia é você primeiro dividir a tua base em 6 principais tiers ali, e aí aqui você tem que descobrir qual é a métrica mais importante para o seu negócio. Então, no nosso caso, era o churn e o LTV, mas para o seu negócio pode ser outra coisa, pode ser só o ticket médio, pode ser inúmeras, né, variáveis que você possa ter, dependendo do teu modelo. Então, acho que o interessante é pegar a ideia e depois desdobrar na sua operação da melhor forma ali. Nosso churn, a pergunta do Everton ali, qual churn a gente considera aceitável? Essa é uma pergunta bem complexa, porque churn varia muito de empresa para empresa, mas a nossa média de churn de SaaS, de benchmark que a gente usa, é de 3,4. Então, é mais ou menos esse churn que a gente acredita que é saudável para o nosso modelo, que é Martech. Mas daí depende muito, porque o churn, se a tua empresa for vender para pequenas e médias empresas, o teu churn normalmente vai ser maior. Então, vai ser 4% a 5%. Agora, se você vende para grandes empresas, teu churn vai ficar mais para 1% a 2%. Então, é bem difícil, né? Essa pergunta varia muito. Então, é complexo. Mas a gente acaba se baseando muito em benchmarks. Então, se você precisar benchmark de churns, mais o teu segmento, ou seja, Martech, ou seja qual for ele, a gente tem bastante estudo lá fora que traz essa informação. Outra pergunta da Carol que eu posso responder aqui é como separar o perfil de clientes de uma consultoria de alto padrão? O ciclo de vida de vendas longo varia. Entendi. Essa a gente pode deixar para o final, Carol. Daí a gente fala com mais calma sobre essa pergunta aí. Beleza? Boa, aqui já estou mais encaminhando para o final da apresentação, para a gente, se tiver mais dúvidas, também conversar. Análise qualitativa, então, a gente fez, quantitativa, perdão. Quantitativa a gente fez, então, mapear os 6 tiers, definir o ICP, ou seja, dentro do perfil A, a gente tem exatamente qual empresa a gente quer atacar, qual é o melhor tipo de persona ali dentro, qual é o cargo dela, então, a gente fez essa parte quantitativa. E aí tem a parte qualitativa, né? Então, aqui, basicamente, o que a gente precisa ter, o ideal, né, é a gente ter basicamente um raio-x de todos esses tiers que a gente tem aqui. E aí vem a ação que não tem como fugir, entrevistas com os tiers A e B. Então, a gente definiu fazer entrevistas com os melhores clientes, os clientes que geram churn e os ICPs que não engajaram. Melhores clientes, basicamente para a gente entender o que a gente está acertando. Então, a gente tem vários clientes do perfil A e B, fazer entrevista com eles, justamente como preparar, né, um banco de perguntas ali. Algumas que a gente fez foi como que você descreveria a Leadser com as suas palavras, se você fosse indicar a Leadser para um colega, como você faria, ou se você fosse indicar a Leadser, qual tipo de benefício. Então, a gente foi bem para essa linha de como a gente pode aumentar o número de indicações e entender o que chama a atenção dele, por que ele gosta da Leadser, né? Porque ele usa a ferramenta. Os churns seria pegar esses melhores churns, né? Eu não coloquei melhores churns porque fica meio estranho, mas é pegar, aquele cliente que era perfil A, o cara era excelente aqui pra gente, por que ele cancelou? Fazer uma entrevista com ele para conseguir entender a fundo o que levou ele a tomar aquela decisão. ICPs que não engajaram, basicamente o marketing gerou 1.000 MQLs nos últimos 3 meses, do perfil A e B. Por que eles não engajaram no funil? Né? Por que eles não deram rapport para o time de vendas? Por que eles não participaram das reuniões? Então, fazer essa análise aqui. E essa aqui é a que eu mais gosto, porque, primeiro, porque eu sou do marketing, e segundo, que é basicamente aqui que eu vejo que as informações mais valiosas estão no que não é dito. Até no churn e também no ICP se não engajaram aqui. Porque, basicamente, quando uma pessoa dá churn, ou seja, ela cancelou o serviço, aqui na Leadser o cenário era muito por inadimplência, ou seja, a empresa só parou de pagar. Ela parou de pagar e daí caía como churn. E a gente achava que era esquecimento ou problemas financeiros e tal, mas na verdade a gente descobriu nas entrevistas que era muito mais uma questão de uma cultura do Brasil de, cara, se eu parar de pagar, eu cancelei. Então, ele nem avisava nada, só cancelava, mas tinha um porquê ele parou de pagar. Então, aí que as entrevistas entram muito bem para a gente entender isso. E nos ICPs que não engajaram, a mesma coisa. Né? Então, o MQL, ele criou uma conta com a Leadser e não fez mais nada, não respondeu ao nosso time de vendas, nem implementou. Ele tem um motivo para ele não ter implementado ou não ter acreditado na nossa ferramenta.
Então, só com uma entrevista que a gente vai conseguir acessar esse conhecimento. Então, eu vejo que muitas empresas acabam perguntando para o time de vendas, qual que é a nossa objeção? Ou para o time de CS, qual que é o problema que está rolando? Só que a maior parte dos insights verdadeiros mesmo, as pessoas não falam. Principalmente na nossa cultura do Brasil, que é, tipo, a gente não quer desagradar. Então, a gente nunca vai falar real mesmo. Tipo, cara, entrei no teu site, achei uma merda a ferramenta e depois saí. Tipo, ninguém vai falar isso. Então, por isso que essa entrevista é muito importante para pegar o que não é dito, né? Então, por isso que a gente foca bastante aqui internamente nessas entrevistas. E aqui também, novamente, é muito chato fazer entrevista. Então, o que é legal é ficar fazendo análise estratégica, criando campanha, fazendo a parte toda, né, bonita ali. Cara, entrevista é um saco fazer, e é por isso que ninguém faz, né? Porque é muito chato e consome muito tempo, muita mensagem que você vai enviar para os clientes e ninguém vai responder. E até aqui foi algo que a gente fez, foi dar um cupom do iFood de R$ 50 para a nossa base aqui, para as 3 bases, para que eles participassem da reunião. Porque sem isso era muito difícil, pouca gente realmente topava, né? Todo mundo está com 1 milhão de coisa para fazer, então dificilmente ele vai se engajar, não, vou participar dessa entrevista. Então, a gente oferecia R$ 50 para que a pessoa participasse, né? Aqui um pouco só, mostrando visualmente um pouco da forma que a gente organizou, ou seja, entrevistas com MQLs que não implementaram. Ou seja, pegar todos aqueles perfis que eram perfil A e B, tinham muita qualidade, e entrevistar cada um deles, mapear o LinkedIn deles, analisar como que eles postam, onde que eles trabalham, onde que eles estudam, mapear todas as objeções que a gente viu. A gente gravou a entrevista também, deixava um linkzinho aqui para o time assistir. Tudo isso para entender o que não é dito, né? E a gente foi organizando também os insights aqui, né, em outras formas também, retirando o que a gente encontrava de padrão de cada um deles. E aí é que a gente descobre muita coisa, né? Que a gente pensa, o cara, ele acessou meu site e não fez tal ação por causa que ele não sabia como fazer. Mas na verdade ele sabia como fazer. Mas na verdade ele não acreditou que você poderia entregar aquele resultado. Ou, no nosso caso aqui, ele não era um desafio para ele aumentar a geração de leads. Ou ele odiava chatbots, que foi uma das objeções também. Então, ele não instalou a Leadster porque ele simplesmente odiava robô de atendimento. Então, a gente vai descobrindo várias coisas que nem o time de CS sabe, nem o time de venda sabe, porque é uma informação que o cliente não falou para ninguém, né? Ele tomou uma decisão, tipo, cara, acessei o site, vi aqui e fechei. Então, é aí que a gente encontra o verdadeiro insight ali. E aqui um pouco do que a gente teve de ação prática, né? Então, dessas entrevistas, trilha de e-mails, remarketing, então, todas as comunicações, os insights que a gente foi tirando desse perfil A e B, a gente foi aplicando em trilhas, em remarketing também, materiais ricos, copy de mensagem no WhatsApp, a gente alterou várias mensagens ali que a gente enviava com uma comunicação mudou para outra, copy de landing pages, a gente refez toda a nossa comunicação da homepage também do site, copy de anúncio saiu muita ideia, porque com as entrevistas a gente conseguia entender exatamente qual era a objeção da pessoa, ou por que ela não tomava uma ação. E aí a gente conseguia aplicar no marketing também, e mudança de onboard. Então, aqui tem alguns exemplos do que a gente foi fazendo também. Então, a gente descobriu, por exemplo, que o nosso ICP do Tier A, ele não confiava na Leadster o bastante para tomar uma ação para vender a Leadster lá dentro. Então, a gente fez vários materiais ricos durante o ano, que a gente está chamando de materiais sinistros até, para que a marca ganhe mais autoridade, com marketing, com HubSpot, Rock Content. Então, tudo isso para aumentar o nível de autoridade na persona que a gente quer atacar ali. A landing page, por exemplo, outro exemplo que a gente fez. Então, essa landing page aqui, receba 3 vezes mais leads pelo seu site, que é uma landing page real da Leadster ali. A gente vê que era muito um excesso de promessa. Então, o nosso perfil Tier A e B, ele não acreditava nisso. Por mais que a gente entregue, ele não acreditava. Então, a gente refez a nossa landing page para capture leads qualificados de forma mais eficiente. Porque ele achava too much, né? Então, era muita promessa e uma marca que talvez ele fosse a primeira vez que ele tivesse tido contato, né? E aí o interessante também que eu coloquei aqui é que essa aqui convertia 16% e essa aqui converte 12% hoje. Mas aí, piorou, né? Então 16 para 12, perdeu, a gente tá pior. Porém, agora, como a gente tem o perfil A, B e C, a gente consegue entender que a maioria das conversões foram do perfil A e B aqui. E aqui teve mais conversão, porém, o volume de conversões do perfil E era maior aqui. Então, aqui a gente tem uma conversão menor, mas porém a gente está trazendo mais o perfil A e B.
já que a gente está trazendo todo mundo ali e menos perfil A que ele não acredita nesse copy. Então, até na otimização de conversão, dá para você adotar aqueles tiers lá, entender quem que você está trazendo mais para otimizar as ações ali de marketing também. Aqui a mudança no onboarding também, que a gente não perguntava o segmento, se ele era B2B ou B2C também, foi uma mudança que a gente teve que fazer para organizar tudo. Tudo isso para que o cliente se cadastre na Litzer e aí a gente já tenha mapeado qual é o LTV possível dele. Peraí, só um minuto. Para que a gente entenda ali qual que é o LTV previsto e todas aquelas análises que eu montei, que eu mostrei. Então, quando o cliente entra na Litzer, a gente já consegue jogar ali certinho no tier certo, no segmento certo, para que a gente tenha todos aqueles dados ali de uma forma mais automática também. E por último aqui, uma outra ação de marketing que a gente desdobrou, que foi o remarketing infinito. Que outra coisa que a gente aprendeu com as entrevistas é que não tinha nada que um vendedor falasse para aquele cliente para que ele tomasse uma ação. Então, basicamente, a gente precisava de uma jornada... Tô ficando sem voz aqui, galera. A gente precisava de uma jornada mais longa, então a gente fez um remarketing infinito, que a gente chama, que são várias ações de autoridade, vários anúncios que batem nas objeções que a gente entendeu ali nas entrevistas, para que ele realmente considere a Litzer como uma prioridade ali, aumentar a geração de leads seja uma prioridade para ele, e a gente ganha autoridade também nesse processo. Então foi mais uma ação que a gente fez. E para fechar aqui, basicamente é isso que é um panorama geral do que a gente fez. Então, basicamente, a gente pegou nossa base de clientes, onde eu acredito que está o ouro, ou seja, tua base de clientes é todo mundo que já comprou de você ou compra. Então, aqui que está o verdadeiro conhecimento. E aí, basicamente, a gente fez uma análise de CS, que desdobrou conhecimento para marketing e vendas, e que essas duas áreas a gente conversou, então alinhou todas aquelas ações ali de análise de resultado de mês e outras ações. A gente foi unindo com marketing, vendas e CS, então integrando essas três áreas. Então, o CS dizendo, cara, esses clientes são os melhores clientes possíveis e é essa galera A e B que vocês devem adquirir. Marketing adotando estratégias, vendas também, para que a gente gere mais resultado. E depois tudo isso voltando para mais clientes. E aí a gente vê que esse processo ele é contínuo, né? Então a gente fez isso esse ano, mas também a gente vai ter que repetir mais e mais vezes porque a base de clientes muda, então faz sentido a gente sempre, de 3 em 3 meses, revisitar isso aqui para tirar novos insights e ver, por exemplo, se um segmento que estava no perfil E subiu para o B, ou um B desceu para o E, então a gente constantemente revisitar essas análises. Por último, os aprendizados gerais aqui. Então, essa questão do qualitativo que vale o preço, ou seja, essas entrevistas, essas ações manuais, tudo isso vale a pena, porque no final você consegue ser muito mais estratégico e ter muito mais inteligência ali no fim do mês. Análises genéricas não ajudam a tomar decisões complexas, então essa questão de, eu ter um churn inteiro da base, eu ter um LTV geral, isso não vai ajudar a gente a tomar decisões mais complexas ou seja, qual cliente a gente deve focar, como a gente criar uma nova campanha de marketing, qual que é a principal ação que a gente vai focar no próximo ano. Então, para isso a gente precisa de uma análise mais segmentada. Vender mais nem sempre é a solução, então essa diferença entre, eu bater uma meta de vendas e a outra de eu gerar mais resultado no médio e longo prazo. Então, às vezes, você vender a qualquer custo para o cliente que você já vê que não é o perfil ideal, nem sempre é a solução. Essa análise de tiers aqui é essencial para o inbound, que é o nosso caso aqui da Litzer, mas eu vejo que é muito crucial para o outbound, porque aqui na Litzer, querendo ou não, eu faço mídia paga e SEO para trazer os clientes. Ou seja, eu não tenho exatamente controle sobre quem está vendo minha campanha ou anúncio. Já no outbound, eu vejo que a gente tem esse controle. Então, se você opera 100% outbound, você consegue exatamente dizer, cara, time de vendas e SDR, ataquem exatamente esse perfil A, B e C. Esse E aqui, pode ser que vocês até tenham um prejuízo, talvez, atacando essa persona, esse tipo de cliente. Então, faz sentido também para outbound, não é a minha área aqui, mas eu acho que faz bastante sentido também essa análise. E essa questão do verdadeiro insight está no que não é dito, ou seja, o verdadeiro porquê do cliente talvez não comprar, não converter, não é no que ele falou para o time de vendas, nem o que ele falou para o CS.
no que ele pensou e fez ele não tomar a decisão. E por isso que essa análise qualitativa de entrevista, de pegar uma frase que um cliente solta de uma reunião, ou ali pegar no detalhe, assim, se faz uma pergunta para a pessoa dá uma travada e responde de outra forma. Então, isso aqui é onde a gente consegue ter o verdadeiro, o principal insight ali para copy, principalmente para marketing, nisso que a gente foca aqui na Litzer também. E aqui a última é, antes de fritar olhando para fora, olhar para dentro. Então, essa questão aí de, antes de eu ficar fazendo 1 milhão de brainstorming, 1 milhão de nova estratégia, e daí tem a nova tendência do hype agora, é tal coisa, antes de ficar, talvez, pirando em novas coisas e tendências, olhar para dentro para a gente entender o que já está dando certo e o que você deve focar em aumentar ali. E era isso. Então, obrigado aí. Espero que tenha ajudado e tenha dado para compreender tudo, tenha gerado alguns insights aí para vocês. Quem quiser me adicionar ali no LinkedIn, estou postando mais frequentemente nos últimos meses aí, então, sempre postando sobre marketing, vendas, então, se quem quiser me adicionar lá para trocar uma ideia, estou disponível também. Perfeito, perfeito. Pô, Lubi, cara, sem palavras, muito, 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 muito legal. Tudo que você trouxe, o processo de análise, de almanaque, né? Vamos dizer assim, vocês seguem um playbook que eu acho que todo mundo sabe que existe, mas ninguém dá conta de fazer. Vocês fizeram isso de uma forma muito surpreendente mesmo. Tanto que os resultados que estão saindo a partir desse processo são tão surpreendentes quanto. E, bom, aproveitando aqui que a gente tem mais alguns minutinhos para trocar uma ideia, acho que vamos começar pela pergunta que a Carol deixou para a gente aqui no chat, que é, bom, como separar o perfil de clientes em uma consultora de alto padrão? O ciclo de vida de produto e de vendas é longo e varia muito em relação a produto e praça. A base de clientes é pequena, como fazer então? Essa é uma ótima pergunta. Minha especialidade é no B2B, né? Esse seria no B2C. Estou tentando pensar, né? Então, perfil de cliente de alto padrão. Então, o ciclo de venda demora muito para ele comprar e realmente ele não compra várias vezes, né? Então, ele vai comprar meio que uma vez só. Você tem alguma ideia aí? Eu, dando os meus pitacos aqui, eu acho que, assim como eu seguiria mais ou menos o mesmo processo que a gente faz para analisar tudo que tem um ciclo de vendas mais extenso, né? Que, uma vez que eu não consigo calcular o meu ROI no primeiro mês, eu faço, um LTV projetado, por exemplo, a gente utiliza dados que antecedem a conversão do lead em venda, né? Então, por exemplo, ao invés de eu trabalhar com um perfil A, B e C, como é o caso da clusterização que vocês fizeram na base, talvez trabalhar com algum tipo de pontuação de lead score, né? Então, classifico os meus leads, enfim, crio um sistema de pontuação para eles e e faço a minha análise de canal, entendendo qual que é o perfil de lead score que cada um desses canais está me trazendo, né? Então, em resumo, como a venda é algo que demora para acontecer e vai acontecer lá na frente, eu tentaria olhar para elementos que antecedem ela, mas é lógico, isso é um desdobramento que vai vir de uma conversa, uma análise com a base, né? Perfeito, faz sentido. Boa. Mas eu acho que esse é um ponto que cabe um café para discutir, entender um pouco mais. Então, Carol, fica à vontade para mandar um alô tanto para mim quanto que a gente pode se debruçar um pouco mais sobre essa questão, bastante desafiador, especial. E aí, até aproveitando esse ponto que a Carol levantou, uma coisa que eu fiquei curioso, assim, que é, e para quem tem uma base um pouco menor, assim, você tem alguma dica? Eu tenho 50 clientes, é o suficiente para analisar, dá para fazer qualitativo, mas não dá para fazer quantitativo? Qual que é a sua visão sobre isso? Boa. Cara, nossa base, no caso, tinha mais ou menos 1.000 clientes, então tem um volume legal. Acho que sempre, na Litzer, principalmente no início, a gente fazia muita coisa com uma base pequena, mas que pelo menos o processo de fazer essa análise já trazia muito insight. Então, só a gente parar, pensar, analisar, mesmo com um volume pequeno ali de 50 clientes, a gente dividir essa base e ir muito mais para o qualitativo, acho que faz sentido. Então, por exemplo, LTV é um desafio, porque para ter um LTV você precisa ter um histórico muito grande de dados, né?
tem uma fórmula que a gente usou para fazer esse LTV, que é pegar o churn. Deixa eu ver, estava até aqui anotado. É pegar o nosso ticket médio e dividir pelo logo churn. Então, se você não tem um LTV muito longo para conseguir classificar cada cliente, você fazer essa métrica. Então, pega o ticket médio, divide pelo logo churn, que vai dar um número de previsto, né, aproximado do LTV. Então, essa seria uma das formas de você, mesmo com uma base pequena, sem poder prever um LTV, você conseguir fazer essa divisão. Mas se for assinatura recorrente, eu acho que já funcionaria assim. 50 clientes já é um volume legalzinho. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa também que surgiu de dúvida aqui, dentro, especialmente olhando ali para os clientes, aliás, acho que isso se aplica a todos os tiers de cliente, mas a dúvida central é, olhando para os clientes de tier A e B, eles eram clientes que eles já chegavam grandes até a Leadster e a partir daí, enfim, permaneciam grandes, eram clientes que às vezes começavam com uma operação menor e iam upselando a coisa, é um LTV maior simplesmente porque ele não tem o MRR mais alto, mas ele fica muito mais tempo, ou um misto disso tudo? Como que é isso para vocês? Legal. Acabou que na prática foi um grande misto ali, porque a gente achou, cara, nossos melhores clientes é quem paga mais. Isso era uma verdade até esse ano. Quando a gente foi dividido nos perfis A, a gente até tinha um preconceito aqui que a gente tem o plano Starter, que é o plano mais barato da Leads. A gente falava, cara, Starter é ruim. CS sempre ficava falando, Starter é ruim, Starter é ruim. Quando a gente fez essa divisão aqui, a gente descobriu que tem inúmeros planos de Starter que são bons, porque a galera fica muito tempo com a Leads. Então é exatamente isso que você falou. Então ali no perfil A hoje tem empresas que já entram grande, que geralmente são empresas B2B maiores, geralmente empresas SaaS, que já tem um alto volume de acesso, então elas já chegam nesse perfil A. Tem empresas que entram muito pequenas, por exemplo, empresa educacional, que, sei lá, uma universidade que não tem tanto acesso assim, e entra num plano pequeno, porém a Leadster fica lá gerando demanda para eles o ano inteiro, então eles não cancelam. Então acaba que o LTV deles é muito alto, então acaba que a churn é muito baixo, o LTV é muito alto. Então acaba que quando você for fazer isso na prática, talvez você até quebre alguns preconceitos que até o time tenha, e até o time de vendas, marketing, o CS tenha, porque acaba que é uma grande mistura ali de segmentos mesmo. Perfeito, perfeito. E uma outra coisa também que a gente conversou algumas semanas atrás, né, foi quando você postou esse conteúdo pela primeira vez, e a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, pensando na Tractor, pensando também em vários clientes da Tractor, pô, legal, isso é do caralho, vamos fazer. A segunda coisa que eu pensei foi, putz, para juntar todos esses dados que eu preciso vai ser uma epopeia. Tem algo que vocês mudaram, às vezes, no processo de coleta de dados para facilitar depois, ou alguma dica que você pode deixar para essa centralização de dados? Ferramenta, caso exista alguma coisa? Boa. Cara, a gente se ferrou bastante. Foi um processo que levou 3 meses aqui para fazer. Então, CS 100% focado para fazer essa análise. O que a gente mudou agora foi daqui para frente. Então, o que estava bagunçado para trás teve que ser reorganizado, foi um trabalho gigantesco. Mas daqui para frente, igual eu mostrei ali uma mudança de onboarding. Então, quando o cliente se cadastra na Leadster, agora ele tem exatamente o segmento correto que ele possui. Então, a nossa base histórica está igual à nossa entrada de lead. Então, um exemplo mais simples seria, a gente tem um formulário de leads no site ali da Tractor. Então, vou adequar aqui, vou perguntar a mesma coisa que está na minha base para esse cliente, porque quando ele já entra com o campo certinho mapeado, ou seja, pode ser interessante o número de funcionários para vocês, ou o segmento da empresa. Então, adequar isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa, deixa eu ver se teve mais alguma, foi esse mapeamento inicial, análise, e processos daí. Então, teve essa primeira mudança, foi no site, no produto, e a segunda foi alinhamento de processo com o time de vendas. Ou seja, cara, a gente precisa que você, toda vez que uma empresa compre, você coloque essa e essa informação ali e pergunte tal coisa. Porque daí, quando o CS for pegar essa venda, essa base histórica, vai estar tudo certinho. Ou seja, o segmento dele, o plano dele, o cargo da pessoa. Então, a gente já consegue fazer essa análise retroativa depois, agora muito mais fácil, porque já tem o processo certo de entrada e também o time de vendas também está alinhado para seguir a risca, né, ali o processinho também. Perfeito, perfeito. Tratamento de dados sempre duro, mas recompensador, né? Bom, Lube, cara, eu
queria aproveitar para agradecer novamente o espaço que você cedeu na sua agenda para que a gente pudesse ter essa conversa. Cara, uma aula mesmo. Fiquei muito feliz de abrir o espaço da Tractor para que vocês pudessem contar esse case aqui. Espero que seja, né, uma primeira fagulha só em tudo aquilo que vocês vão construir a partir de agora. Espero que daqui a um tempo você volte para contar a parte 2 também. E espero que outras pessoas que estão assistindo aqui hoje consigam, né, tomar decisões e organizar as coisas assim como vocês estão fazendo. Certo, Lube? Cara, muito obrigado. Vou deixar só um último espaço aí para você se despedir, fazer aquele jabá, caso queira, fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Com certeza vamos produzir mais coisas juntos aí com a Tractor. E acho que é isso, né? Espero ter ajudado aí com essas análises, dado alguns insights para vocês ali. E sobre a Litzer, quem tiver interesse em aumentar a geração de leads qualificados, a gente tem um teste grátis no site, então é só acessar litzer.com.br. Nossa plataforma é toda aberta, então você pode testar de forma gratuita, não precisa falar com ninguém ali, para caso você queira aumentar e testar uma nova forma de gerar leads, a gente está à disposição também. Beleza? Obrigado então, Eduardo. Muito obrigado, uma boa tarde.